Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo. Nível de número 110. Chegamos aí na vez da frase de reflexão. Forte, vamos refletir, vamos analisar a nossa vida, principalmente você que pede muito para Deus te encher, né? Pede muito, né? Para Deus te encher? Vamos refletir sobre isso. Vamos para cima. Bora para cima tacar fogo. Você que deseja aprender a pregar, aprender todos os louvores da harpa, frases de reflexão como essa, tá? É interessante também, nesse ponto aqui, frase de reflexão, tem alunos meus que depois de ouvirem as frases que Deus me deu, acabaram também ficando com o dom de compor frases, tá bom? Então eu vi que através desse dom que Deus me deu de compor frases como essa que eu vou citar hoje, as pessoas quando acabaram ouvindo essas frases, acabaram também ficando com o dom de compor, tá? Então, é muito bom. Você que deseja aprender e também ter, vamos dizer assim, as suas próprias frases de reflexão, tá bom? Me comunique. Louvor, né? Louvor, frase, palavra. Você que deseja aprender a Bíblia, versículo por versículo, me comunique também. Estamos apresentando capítulos inteiros, inclusive estamos na série Josué. É forte. Que também em hebraico é Yeshua. E também qual é outra coisa? Ler a Bíblia toda. Tá? Você que já tem muitos anos de crente, nunca leu a Bíblia toda. Eu posso apresentar para você uma metodologia que pode te ajudar, tá bom? A ler a Bíblia toda. Beleza? Metodologia esta que já tem ajudado vários irmãos a ler a Bíblia uma vez toda, já estão indo para a segunda, outras já estão indo para a terceira e assim sucessivamente. Amém? Bora para cima! Eu vou apresentar hoje este livro aqui, ó. O Impacto da Santidade. Compromisso profundo. Resultados extraordinários. É do Luciano Subirá. Para se tornar Luciano Subirá, tem que primeiro se tornar o Luciano Descerá. É forte, tem que descer, tem que descer, tem que descer. Na presença de Deus é forte demais. Bora pra cima. Vou estar lendo o resumo. O impacto da santidade. Deus nos chamou à santidade. Mas o que exatamente é santidade? Quais são as suas etapas? Como se dá a santificação? Qual é a participação divina? E qual é a humana na santificação? Como ela alcança cada aspecto de nosso ser? Qual é a nossa responsabilidade no processo? O que Deus espera não só de seus filhos, mas, em especial, de seus ministros. Seja encorajado a um compromisso profundo com Deus e sua natureza santa, tanto para desfrutar a plenitude do que lhe pertence, como prepará-lo para o dia do grande encontro com o Senhor. Você experimentará resultados extraordinários e eternos. Agora vamos ao comentário aqui de John Beverly. Estou muito grato por meu amigo Luciano Subirá ter escrito este livro, pois a mensagem de santidade é a essência, o cerne do cristianismo. A Bíblia nos desafia. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Tal declaração merece total atenção. Tenho certeza que, após esta leitura, sua devoção será avivada. Seu coração queimará ainda mais por Jesus. Amém? Irmão Clepson, quero comprar R$70. Você dá? Com todo prazer. Arrume aí mais 12 inscritos para o nosso canal. Você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, levar um louvor,
uma mensagem bíblica, um estudo, enfim, passagem de ida e volta. Amém? Bora pra cima. Produção, roda a vinheta, produção. Desvia a seta do inimigo. A vinheta mais poderosa do Brasil é no canal Seja Fonte, Louvor, Frase, Palavra e bom humor. É forte demais, Brasil. Vamos pra cima para a frase de hoje. Vamos lá. A frase de hoje é essa aqui, ó. Jamais peça para Deus te encher se você não está disposto a se esvaziar de si. Vou repetir. Jamais peça para Deus te encher se você não está disposto ou disposta a se esvaziar de si. Ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de Jesus, do fruto do Espírito, acredito que seja uma das coisas mais difíceis que exista. Infelizmente, essa expressão ser cheio de Deus, ela tem perdido o seu valor a cada dia que passa. Tem perdido tanto, mas tanto o seu valor, que se você observar hoje, no meio evangélico, no meio principalmente pentecostal, e eu aqui, eu acredito sim que existem pessoas que fazem esses tipos de coisas e são cheias de Deus, mas também acredito piamente que existem pessoas que fazem esses tipos de coisa e estão vazias de Deus. Hoje esse tipo de expressão, cheio de Deus, cheia de Deus, ela tem diminuído tanto o seu valor que hoje uma línguas estranhas que a pessoa fala já demonstra que ela é cheia de Deus. Alguém está olhando e dizendo, ali tem uma mulher, um homem cheio de Deus. Por quê? Porque fala em línguas estranhas. É uma pessoa que às vezes no nosso meio ela pula, dança. Alguém olha e diz, ali tá cheio de Deus, tá cheia de Deus. Uma pessoa que vai no culto se quebranta. Ela chora muito. Às vezes porque ouve um louvor lindo, com letra maravilhosa, ou uma pregação, principalmente esse tipo de pregação que hoje é aceita por todos os grupos. Deus é contigo ou Deus te ama, independente do que você viva ou faça. É um tipo de pregação que é aceita por todos os grupos. Por quê? Não exige responsabilidade. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, ou Deus está contigo, independente daquilo que você faça. Mas não é isso que a Bíblia ela diz para nós ou nos ensina, né? Não é assim. Enfim, você para refletir e ver que essa expressão ser cheio de Deus, ela tem perdido o seu valor, principalmente por causa de expressões exteriores. Mas o que define de fato uma pessoa cheia de Deus? É simples. Uma pessoa cheia de Deus, ela tem Deus como prioridade em sua vida. Já começa daí. A Bíblia define que um cheio de Deus trata Deus como prioridade. Então, vendo por esse lado, e até vou pegar um texto aqui que eu já expliquei nesse canal, e eu vou explicar de novo, o texto de João 4, que é o que fala sobre verdadeiro adorador, ou uma pessoa verdadeiramente cheia de Deus, que o próprio Deus está procurando. Ele tem que adorar a Deus em espírito e em verdade, tá?
E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Em espírito, desejo dentro dessa pessoa. Queima, arde, tá bom? E em verdade, esse desejo, ele vem para fora, através de coisas externas. O nosso problema é que a gente pega os fatores externos não como orar, não como jejuar, não como meditar na palavra de Deus, não como louvar. A gente não pega esses fatores externos como um verdadeiramente cheio de Deus, que é isso que a Bíblia diz, quando uma pessoa ela é cheia de Deus, tá bom? É em espírito, desejo dentro e em verdade. Esse desejo ele vem para fora. O que a gente pega como cheio de Deus? A gente pega independente aqui desse cheio de Deus, ao invés de aquela pessoa que demonstra, externaliza o seu desejo em ler a Bíblia, orar, jejuar, ter uma comunhão profunda com Deus, o que a gente pega como uma pessoa cheia de Deus? O pular, o chorar, o sapatear, o gritar, quem grita mais alto, esse sim é um cheio de Deus. Só para você ter uma ideia que essa expressão cheia ou cheio de Deus, ela foi banalizada. Mas a gente precisa voltar para as Escrituras. Voltar para as Escrituras e ser realmente cheio de Deus. Tá bom? Então, isso é o que a Bíblia apresenta como cheio de Deus. É quando você vive uma vida que você não consegue. Eu vou dizer agora o que é ser um cheio de Deus para você. É quando você vive uma vida que você não consegue viver sem orar, viver sem meditar na palavra de Deus, viver sem se consagrar, viver sem se relacionar com Deus. Então isso é um cheio de Deus. É quando a pessoa não consegue viver sem Deus, até porque uma verdadeira fé em Deus é aquela que se alimenta do próprio Deus. E Deus já deu as ferramentas que a gente pode utilizar para se alimentar dele e assim aumentar, vamos se dizer, a presença dele na nossa vida, a graça dele na nossa vida, tá bom? Então, tirando aí o fator, que é um fator que vem como um complemento, tá? O que chorar é um complemento de ser cheio de Deus. Pular é um complemento de ser cheio de Deus. Gritar, irmão Cleves, glória a Deus, aleluia, é um complemento. Falar em línguas estranhas é um complemento, tá bom? A essência de um cheio de Deus é quando ele não consegue viver sem Deus. Não consegue viver sem orar, mas às vezes até consegue viver sem pular. Não consegue viver sem meditar nas escrituras, mas às vezes até consegue viver sem falar em línguas estranhas. Ele não consegue viver sem jejuar, mas às vezes até consegue viver sem o seu grito de glória a Deus, sem o seu grito de aleluia. Eu não estou condenando essas coisas, tá bom? Eu estou dizendo que essas coisas são um complemento. O essencial eu acabei de apresentar aqui. Amém? Definido então o que é ser um cheio de Deus. Agora vamos para a sua principal petição. Entenda que a frase de hoje ela fala justamente de petição, de oração. Então vamos lá. É nítido que às vezes a gente pede para Deus, Deus, me encha do Senhor, me encha da sua presença, me esvazia de mim, Deus. Me ajude a realmente mostrar para o mundo não o Cleberson, mas o Deus do Cleberson através do Cleberson. Entende? Às vezes a gente em oração pede sim para que Deus nos tome, para que Deus nos possua, para que Deus nos encha da sua graça, de mais intimidade com Ele, fazendo assim com que a presença dele venha a ser mostrada para o mundo. A gente não pede isso? É bíblico. Eu peço, com certeza você que quer ser mais cheio de Deus também pede. Só que tem um fator importante. Olha a frase de hoje. Jamais peça para Deus te encher se você não está disposto ou disposta a se esvaziar de si. Nós temos um grande inimigo em nós, chamado velha natureza. Natureza adâmica, a natureza caída dos nossos pais, dos nossos antepassados. E com ela a gente tem que lutar todos os dias. E a Bíblia já define essa velha natureza sendo contra
o Espírito de Deus, sendo contra Deus. Então a nossa velha natureza dificilmente, ou praticamente nunca, ela vai querer orar, ela vai querer buscar a Deus, ela vai querer jejuar, ela vai querer louvar, fazer as coisas para Deus. Dificilmente a nossa velha natureza, ela vai deixar com que o orgulho seja rebaixado, que o orgulho seja murchado. Ela não deixa, ela não quer. A velha natureza não, a velha natureza ela é orgulhosa. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o que é as obras da carne ou as obras dessa velha natureza, vai em Gálatas 5, que lá você vai ver essa luta que temos dentro de nós mesmos. E essas duas naturezas, o Espírito de Deus e a nossa velha natureza, eles têm lutado diariamente, a todo momento, para tomar o trono do nosso coração, tomar o trono da nossa mente, para dirigir a nossa vida. E é aqui que a gente se depara. Muitas das vezes a gente pede para Deus nos encher. Muitas das vezes a gente pede para Deus nos dar mais graça. A gente pede para Deus nos dar mais amor. A gente pede para Deus nos dar mais paciência. A gente pede um monte de coisa para Deus nos dar mais autocontrole. Só que a Bíblia também define o fruto do Espírito de Deus como fruto. E se é fruto, precisa ser regado. E quando a gente pede mais amor para Deus, sabe a maneira de Deus regar esse amor? É te colocando em situações que não têm amor. Te colocando em situações de ódio para que o amor seja exercitado. Tá bom? Para que o amor seja cultivado. Quando a gente pede para Deus paciência, Ele não vai nos dar paciência de mão beijada. Ele vai nos colocar em situações de impaciência para que a paciência que estamos pedindo seja cultivada. Quando a gente pede para Deus um autocontrole, Ele não vai dar o autocontrole de mão beijada. Ele vai nos colocar em situações de descontrole para que a gente possa se acalmar, possa se manter no controle, para que esse autocontrole seja cultivado. É aqui que você entende que não vale a pena você direto estar na igreja ou dentro da sua casa pedindo para que Deus te encha, porque quando Deus ele quer te encher, você simplesmente sai do querer dele. Você reclama, você pragueja, você faz tudo o contrário. Você está aqui, Deus me enche, aí Deus vai e te coloca em uma situação para te encher. E o que você faz? Quer sair dessa situação. Porque você não quer se esvaziar de si. E muitas das vezes, eu já citei isso aqui, mas vou citar de novo. A palavra deserto, um dos seus significados é lugar vazio. E você já percebeu que muitas das vezes, quando a gente pede para Deus nos encher de sua presença, do seu fruto, da sua graça, do seu amor, Ele nos leva para o deserto, justamente para o lugar vazio. Ou seja, é exatamente no lugar vazio que Deus nos leva para nos encher. Então, quando a gente para refletir nos desertos da vida, é porque é exatamente no deserto que Deus está tirando tudo de ruim de nós. Tudo de ruim da nossa velha natureza, aquilo que a gente acha que está certo, para colocar os conceitos dele, para nos encher da presença dele, para nos encher da graça dele. Então hoje, para que você não passe a sua vida inteira orando de forma errada, pedindo para Deus te encher, mas quando ele te leva a uma situação para te encher daquilo que você está pedindo, você quer sair dessa situação, ou seja, sua oração se torna inválida. Tá dando para entender? Então, para que isso não mais aconteça na sua vida, permita Deus te moldar, permita Deus te encher. Não é isso que você está pedindo? Então, permita Deus te encher.
Permita Deus aperfeiçoar o fruto do Espírito em você. Permita Deus ele fazer você transbordar de sua presença. Mas para fazer você transbordar de sua presença, você tem que suportar o deserto, o lugar vazio, que muitas das vezes o Espírito te leva para te encher do que você está pedindo. Tá dando para entender? É isso que o Espírito quer de você. Ele quer te encher. Ele quer depositar mais graça em você. Ele quer depositar paciência, amor, autocontrole, longanimidade, fé, temperança. Ele quer depositar o fruto dele em você, fazer aperfeiçoar esse fruto. Ele quer, mas para isso você tem que permitir ele regar nas situações que ele te colocar. Tá dando para entender? Então, reflita nessa frase de hoje. Jamais peça para Deus te encher se você não está disposto ou disposta a se esvaziar de si. Todas as vezes que Deus te coloca nessa situação, é que Ele quer esvaziar você, te esvaziar da sua velha natureza, te esvaziar do seu eu, te esvaziar do seu ego, te esvaziar dos seus pensamentos, te esvaziar dos seus sentimentos, que na obra dele não vale de nada. A gente não pode fazer a obra de Deus com o nosso jeito. A gente não pode fazer a obra de Deus com os nossos pensamentos. A gente não pode fazer a obra de Deus com os nossos sentimentos, com o nosso comportamento. Não. Tudo isso tem que ser mudado a partir dos pensamentos de Deus, a partir dos sentimentos de Deus, a partir dos comportamentos de Deus em nós. A obra de Deus só é boa feita por nós quando Deus age através de nós. Amém? Então agora que você já entendeu que você jamais pode pedir para Deus te encher, se você não estiver disposto a se esvaziar de si, acredito que você vai começar a se permitir ser mais moldado por Deus, ser mais moldada por Deus. Amém? Então reflita, é forte. Coloca os 2 dedinhos assim e fala: meu Deus, a partir de hoje eu vou pedir, mas eu também vou permitir que o Senhor me modele. Amém? Bora pra cima, seja a fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Isso é muito importante para Deus te encher também. Sorriso de crente. E Deus lhe bendiga.